talvez você seja uma dessas pessoas que tem aquela duvidazinha se o Rivotril pode ou não causar Alzheimer. Bom, nossa história tem início no dia 9 de setembro de 2014, quando o British Medical Journal publicou um estudo da doutoranda Sophie Billiot, no qual ela acompanhou no estudo tipo caso controle 1.796 pacientes portadores de mal de Alzheimer. Para você que não sabe, o estudo do tipo caso controle é um estudo no qual o pesquisador ele escolhe os pacientes arbitrariamente por um diagnóstico que ele quer estudar e faz um estudo retrospectivo sobre quais foram os agentes aos quais esses pacientes foram expostos. Por isso esse tipo de estudo não é tido como muito preciso. Mas no caso específico desse estudo, foi comparado um grupo controle com esse grupo de pacientes portadores de mal de Alzheimer, quais foram os pacientes que mais tomaram benzodiazepínicos de acordo com os históricos farmacêuticos e prescritivos que eles tinham acesso. Nesse estudo, houve uma associação de 1,51, ou seja, 51% a mais de uso de benzodiazepínicos, veja bem, não só Rivotril, aí inclui diazepam, inclui alprazolam, midazolam, nitrazepam, todos os benzodiazepínicos que hoje são aqueles que vocês chamam de tarja preta, que precisam de receitinha azul para ser usados, todos eles juntos correspondiam a um uso maior de 51% no grupo dos pacientes que tinham mal de Alzheimer. A partir de então, publicou-se esse estudo e, sem a leitura mais aprofundada, os jornalistas do mundo inteiro começaram a soltar chamadas de que Rivotril, por que Rivotril? Porque era o benzodiazepínico mais vendido e, portanto, ia dar chamadas com mais audiência, causava 51% de chance a mais de dar Alzheimer. Só se esqueceram de alguns detalhes que a gente vai começar a citar a partir de agora. Primeiro, no próprio estudo estava escrito que a ansiedade pode ser um sintoma de Alzheimer. E nesse caso, o benzodiazepínico estava sendo usado para tratar o próprio Alzheimer, o que explica então a maior prevalência de uso de benzodiazepínico. Segundo, alguns pacientes com demência desenvolvem insônia e inquietação, que pode ser tratado com benzodiazepínico. Terceiro, no início da doença de Alzheimer, a chamada fase prodrômica, os sintomas são muito obscuros e difíceis de compreender. Então, muitos médicos erram o diagnóstico, fazem o diagnóstico de depressão, de ansiedade, de pânico, antes de desenvolver os sintomas específicos do Alzheimer e medicam os pacientes com benzodiazepínicos. E quarto, que era uma possibilidade que também estava descrito no estudo, é que o uso anterior de benzodiazepínicos poderia significar que essas pessoas já eram portadores anteriores de doenças mentais e que essas doenças mentais poderiam predispor ao mal de Alzheimer e não o uso dos benzodiazepínicos. Antes de escrever as manchetes sensacionalistas, os jornalistas podiam ter tido um pouquinho mais de cuidado na leitura do estudo antes de sair manipulando a opinião pública. Muitas pessoas criaram o hábito de tirar suas conclusões baseadas só no que elas ouviram falar. Ou simplesmente nas capas das matérias que elas leem na internet. Não se dão nem ao trabalho de ler o conteúdo. E quando leem, não são capazes de interpretar os dados direito e acabam criando convicções muito mais baseadas no interesse do jornalista que escreveu aquela matéria do que na realidade do cientista que escreveu o conteúdo do artigo. É natural e até saudável que só os meus argumentos não te convençam. Então eu vou deixar a palavra com a própria doutora Sophie Billiot, que foi quem conduziu esse estudo de 2014 que deu origem a esse burburinho todo. Abre aspas. Em primeiro lugar, é importante não confundir associações estatísticas e causais. Nunca afirmamos que essa associação fosse direta ou causal. Ao contrário, dedicamos uma parte significativa da discussão para revisar várias hipóteses alternativas. Até mencionamos que os benzodiazepínicos podem ser simplesmente marcadores precoces de um fator de risco aumentado para a doença de Alzheimer, como depressão, ansiedade e insônia. Fecha aspas. Observe o cuidado que ela tem para deixar claro que o estudo não é conclusivo com relação a um aumento de 51% de chance de incidência de doença de Alzheimer em quem simplesmente usa um benzodiazepínico. E não é só o Rivotril. Todos os remédios psiquiátricos, as pessoas que procuram tratamento psiquiátrico sofrem sim um certo preconceito e você sabe disso.
Desde a década de 70 que já se conhece que os benzodiazepínicos têm potencial para induzir amnésia. Assim como o álcool, eles se ligam aos receptores GABA do cérebro e são sim capazes de induzir uma determinada amnésia, uns esquecimentos durante o período de efeito da droga. Então é natural que uma pessoa se embriague numa noite, beba muito e no outro dia ele não se lembre exatamente das peripécias que ele cometeu. Então a gente pode entender que alguém que tome uma dose alta de Rivotril ou diazepam pode se esquecer de alguns detalhes do período sobre o qual estava no efeito da droga. Existe uma droga conhecida como midazolam, que também é um benzodiazepínico, chama Dormonide, que é o nome de fantasia vendido. E esse remédio ele é usado principalmente quando a pessoa vai fazer um exame, uma endoscopia, é sedado com midazolam ou uma cirurgia para que ela esqueça dos períodos em que ela passou sob discreta sedação. Ou seja, para que ela não se lembre do desconforto do procedimento. Isso é natural, é conhecido. No entanto, inferir daí que essas drogas são capazes de induzir Alzheimer, ou seja, esquecimentos contínuos, são outros 500. Mas num tempo em que muitas pessoas acreditam que a Terra é plana, que vacina causa autismo, ou que vai ter um chip da China num produto chinês que vai ser implantado e todo mundo vai virar comunista? E para botar um ponto final nessa história, em 2016, o próprio British Medical Journal publicou um outro estudo, esse de corte prospectivo, ou seja, de segmento dos pacientes. 3.434 pacientes foram seguidos por mais de 7 anos, tentando avaliar a ligação entre uso de benzodiazepínicos e surgimento de doença de Alzheimer. E sabe qual foi a conclusão desse estudo? Que pessoas que tomavam raramente os benzodiazepínicos em dose baixinha tinham um risco ligeiramente maior de desenvolver doença de Alzheimer. Mas pessoas que tomavam diariamente o benzodiazepínico em dose alta tinham um risco ligeiramente menor. Observe como não existe possibilidade de fazer uma ligação entre uso de benzodiazepínico e surgimento de doença de Alzheimer. Portanto, a resposta para a pergunta do início do vídeo, Rivotril causa Alzheimer? É um sonoro? Não. Não causa Alzheimer. Agora você não vai pegar esse vídeo e usar como explicação para tomar remédio à revelia. O Rivotril não causa Alzheimer, já está comprovado, mas causa dependência, causa outros efeitos colaterais e a gente não deve tomar remédio indiscriminadamente. Sempre sob orientação do seu médico e fazendo revisões periódicas. Se você ficou até agora, é porque você gostou do vídeo. Por favor, curte, marca nos comentários uma pessoa que você acha que precisa desse conteúdo e até os próximos.